O nosso tema de hoje, depois da pandemia. Esse tema nos sugere que a pandemia vai passar, que essa situação toda pela qual estamos vivendo vai passar. E a grande questão, e eu entendo que é a grande questão da reflexão desta noite, é a seguinte: quando tudo isso terminar, ou quando tudo isso passar, como você estará? Algumas pessoas poderiam dizer, eu estarei alguns quilos mais pesado. Outros poderiam dizer, estarei com alguns problemas financeiros, problemas relacionais. E nessa questão de problemas relacionais, nós temos ouvido bastante questões, até piadas nas redes sociais. Um áudio que eu ouvi essa semana que dizia mais ou menos o seguinte: bem, o governador não quer me ver no trabalho. A minha mulher não quer me ver em casa. A polícia não quer me ver na rua. O que eu faço? Esta é uma situação que mostra a gravidade do problema, embora uma piada, mas assim que mostra como para muita gente está sendo realmente um momento difícil. E baseado no texto que nós lemos, no momento aqui da conversa de Deus com Adão e Eva, eu quero hoje falar com você, baseado neste episódio aqui, eu vou falar de 3 erros que foram cometidos e que nós devemos evitar cometer estes erros para que não incorramos na mesma situação. Depois, eu gostaria de falar de 3 atitudes para que você tenha, para que eu tenha, para que a gente enfrente bem este momento. E depois, eu ainda vou falar no final, finalizando, sobre um fenômeno extraordinário que você pode se beneficiar deste fenômeno para viver uma vida tranquila depois da Covid-19, depois que toda esta situação passar. Então vamos lá, 3 erros a serem evitados. Primeiro erro que foi cometido pelo casal: dar ouvidos à pessoa errada. No capítulo 3 de Gênesis, e se você puder manter a sua Bíblia aberta aí nesse texto, nós estamos refletindo sobre o texto de Gênesis capítulo 3. Nos 6 primeiros versículos, nós temos esse acontecimento. Deus havia dado uma ordem que está no capítulo anterior, e esta ordem, agora ela é questionada. E a serpente, o diabo, ele questiona a Eva com relação a essa questão. E o questionamento, num primeiro momento, ele diz: mas é assim que Deus disse que vocês não podem comer do fruto das árvores do jardim, invertendo a palavra de Deus. E a Eva, então, ela diz: não, mas não foi assim que Deus disse. Deus disse que nós podemos comer do fruto de todas as árvores, com exceção de uma árvore. Mas aí a serpente, ela novamente diz o quê? Ela diz, bom, na realidade Eva ainda complementa, porque Deus disse que no dia em que comer, nós vamos morrer. E a serpente diz, não, vocês não vão morrer. E mais, quando comer, Deus sabe que vocês se tornarão sábios, tão sábios quanto Ele. Conhecerão assim, o lado bom e o lado completo de todas as coisas. Sabe o que ele está fazendo aqui? O que a serpente está fazendo? O que o diabo está fazendo? Apelando para desejos do coração do ser humano e desejos muito nobres. E, na realidade, esses desejos nobres, que eu coloco aqui entre parênteses, porque a gente tem também a questão seguinte da falta de contentamento do casal e de Eva, que nesse primeiro momento está conversando com a serpente, e ela coloca, a serpente coloca para ela, planta esse desejo de ser uma pessoa que detenha a sabedoria plena,
planta no coração de Eva esta imagem da sabedoria, de uma vida sem fim, embora Deus já havia criado para viver plenamente e eternamente, mas o desejo de fazer aquilo que não convinha, então ele é plantado no coração e trabalhado no sentido de que ele seja cometido o erro de ouvir a pessoa errada. Ouvir a pessoa errada é aquela situação quando o jovem, a criança, recebe uma ordem dos pais, mas os amigos falam de uma forma completamente diferente e ele dá ouvidos à voz dos amigos. É aquela questão quando uma pessoa experiente fala a respeito de uma coisa e a gente vai de uma outra maneira. É quando o pastor nos orienta a respeito de como proceder e faz isso baseado, centrado na palavra de Deus, mas às vezes o desejo de ser diferente, de fazer diferente, até de rebeldia, faz com que a pessoa haja de maneira completamente diferente, dando ouvidos à voz da pessoa errada. Este é o primeiro erro que nós temos aqui no texto que eu compartilho com você nesta noite, que foi cometido pelo casal. Segundo erro, buscar culpado. No versículo 7, nós vemos o seguinte, capítulo 3 de Gênesis, só lembrando, nós estamos refletindo sobre o capítulo 3. Depois de ter cometido o pecado da desobediência, de ter dado ouvidos à pessoa errada, à voz da pessoa errada, o casal se sente nu, despido. E aí eles sentem, eles percebem, eles ouvem que Deus está se aproximando, fazem o quê? O casal se esconde. Deus se aproxima e pergunta para Adão: mas Adão, por que você está se escondendo? Onde está você? E Adão diz: Senhor, eu ouvi a tua voz pelo jardim e fiquei com medo e me escondi, porque eu me vi nu, eu me percebi nu, despido. E aí Deus diz: mas Adão, por quê? Quem te disse que você estava nu? Você comeu da árvore, do fruto da árvore que eu tinha proibido? É claro que Deus já sabia o que tinha acontecido, mas Ele está aqui confrontando Adão, levando Adão para uma reflexão e, acima de tudo, para que Adão assumisse aquilo que ele havia feito. O que é que Adão faz? Ao invés de fazer isso, ele busca um culpado. Na realidade, Adão busca dois culpados. E aí, nós temos, no versículo 10, Adão ele responde para Deus, dizendo o seguinte, que ele ouviu a voz de Deus, como dissemos, teve medo, e aí ele diz, em resposta, melhor dizendo, à pergunta do Senhor, ele diz o seguinte: primeiro culpado que ele encontra, ou que ele aponta, a mulher. Ele diz: foi a mulher, ela me deu do fruto, então a culpa é dela. Até há pouco tempo, Adão, quando viu a mulher, ele estava feliz da vida. Esta é agora osso dos meus ossos, é carne da minha carne, é a razão da minha felicidade, ou de grande parte da minha felicidade. Adão está felicíssimo por ver a mulher. Mas agora, o que ele faz? Busca culpado. A culpa é da mulher. A mulher é a primeira culpada que Adão encontra. Segundo culpado é o próprio Deus, porque ele diz: a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Então, se foi Deus quem deu a mulher a Adão, ele está colocando Deus também como culpado por aquilo que ele havia feito. E nós continuamos, nós damos sequência com uma facilidade enorme a essa postura de Adão, a este erro que Adão e Eva cometeram. Porque depois, quando Deus vai para Adão, para Eva, melhor dizendo, e pergunta por que ela havia feito isso, ela aponta também um culpado. A culpa é da serpente. A serpente me enganou e eu comi. Nós, com uma facilidade incrível, sequenciamos este erro. E aí, a gente vive buscando culpados. Sabe o que acontece quando a gente vive buscando culpado? A gente
coloca o foco na pessoa ou na pessoa em quem a gente está procurando e deixa de colocar o foco na solução. E esta é a razão de que a gente enfrenta muitas vezes problemas pessoais que se arrastam por muito tempo, é porque a gente gasta o nosso precioso tempo focando em encontrar o culpado, quando na realidade a gente deveria usar o tempo para encontrar solução, para focar em solução e não no culpado ou na culpa. Portanto, o primeiro erro que o casal comete é o erro de dar ouvidos à voz da pessoa errada. Segundo erro, buscar culpado. Terceiro erro que o casal comete é o de fugir da autorresponsabilidade. Fugir, não assumir os próprios erros. Já percebeu como também nós temos uma facilidade enorme, uma tendência muito grande para viver isso, para fazer isso, para praticar isso? Ao invés de assumir erros, culpas, a gente sempre procura dar um jeito de fugir delas. Foi exatamente isso que fez o casal. Na realidade, a gente deveria ter o hábito, crescer nesta prática de assumir a responsabilidade pela nossa vida, assumir a responsabilidade pelos nossos atos, quer sejam eles ruins ou não, devemos assumir a responsabilidade. Bom, um dia desses alguém me perguntou, algum tempo atrás, questão de um mês e pouco, ainda antes desse período da pandemia que estamos vivendo, uma pessoa que havia passado nos testes para ser contratado para uma excelente função numa empresa, aí ela me perguntou, mas Ednei, eu não fui contratado, a culpa é minha. Vamos pensar, e depois a gente foi conversar um pouco, e essa pessoa entendeu o que havia acontecido. Eu quero só chamar a sua atenção para o seguinte, vamos imaginar que você é um empresário. Você tem a sua empresa, tem os seus funcionários e sabe que não é uma tarefa simples dirigir uma empresa, trabalhar, liderar pessoas. E aí você vai contratar, vamos colocar um nome fictício aqui, contratar o Alberto. O Alberto passou em todos os testes, está quase apto para ser contratado ou apto, e aí você resolve fuçar nas redes sociais do Alberto. E você percebe que ele ama colocar piadinhas daquele tipo de eu enrolo na hora do serviço, vou ao banheiro e gasto mais tempo do que deveria, e algumas coisas nesse sentido, e de fazer piadinhas com relação ao trabalho, a aproveitar cada oportunidade para faltar ou para chegar ao trabalho atrasado. O Alberto coloca isso nas redes sociais, e ele vai ser contratado pela sua empresa. Você vê que ele posta isso, você o contrataria? A responsabilidade, muitas vezes, é importante que a gente entenda. Só que mais importante que isso é entender também e praticar o assumir a nossa autorresponsabilidade de uma forma plena. E aí, já me perguntaram várias vezes, quando a gente fala sobre essa questão, mas então você está dizendo que a culpa é sempre minha? Eu quero dizer para você o seguinte, há uma diferença significativa entre culpa e responsabilidade. Imagine o seguinte, você está andando na sua casa e a casa foi encerada, ou, sei lá, alguma coisa, uma parte da casa está lisa e você não sabe. Você passa, escorrega e cai. A culpa de ter caído, ela é sua. A gente pode pensar, bom, a culpa
por ter deixado o local liso sem um aviso, não é sua. Mas pense, e aí é questão de pensar não em culpa, mas em responsabilidade. O que você poderia ter feito diferente para não ter caído? Ou se você fizer diferente, você não cairá da próxima vez. Outra questão, você caiu, está lá no chão. Você ficar lá esbravejando, xingando, culpando alguém, vai resolver o problema? Autorresponsabilidade, portanto, é o quê? Cair, você já caiu. O que tem que fazer agora é o quê? Se levantar. E a vida continua. Então é importante a gente entender essa questão de culpa e responsabilidade. Muitas vezes a culpa não será sua, porém a responsabilidade para com você mesmo, e ela é sua. Aquilo que você vai fazer, o que virá na sequência, pode ser sim, ou normalmente é responsabilidade nossa. Falamos, portanto, dos 3 erros que o casal cometeu e que esses erros nos prejudicam. Agora vamos pensar em 3 atitudes significativas para a gente se sair melhor da pandemia. Quando toda essa situação terminar, se você colocar em prática estas 3 atitudes, eu acredito que você sairá da pandemia muito melhor do que aqueles que não tiverem estas 3 atitudes. Primeira atitude, otimize o tempo de maneira inteligente. Otimizar o tempo, usar o tempo de maneira inteligente. Lembra daquele áudio que eu falei logo no início? Aquela piadinha? O governador não me quer ver no trabalho, minha mulher não quer me ver em casa, a polícia não quer me ver na rua. E a gente tem sabido de muitas situações de muito conflito dentro da família. Esta dica, aliás, esta atitude, se você colocá-la em prática, vai ajudar muito e talvez sanar essa questão. Questão de otimizar o tempo. Quanto tempo você terá esta semana? Quantos dias? Quantas horas cada dia? Então otimize bem o seu tempo, de maneira que você consiga fazer aquilo que realmente é importante. Sabe o que acontece quando a gente não sabe otimizar o tempo, não sabe organizar as nossas ações dentro do tempo? A gente se desgasta muito mais e produz muito menos e cresce muito menos. Então, otimize o seu tempo. Quais são, de fato, as coisas significativas, as coisas importantes para você usar bem o seu tempo? Eu nem coloco aqui gastar, mas para que você use bem o seu tempo. Com certeza, família, sim. E numa situação dessas, onde muitas famílias estão tendo que viver em casa nesse período de isolamento social, ter tempo, porque ter tempo de qualidade não é a mesma coisa que ficar junto. Eu posso ficar 24 horas do dia junto à minha família e ainda assim não ter nem 5 minutos de tempo de qualidade. Então, ter tempo de qualidade para os filhos, tempo de qualidade para a esposa, tempo de qualidade para a família, e aí ver quais outras situações que também demandam tempo para que você otimize o seu tempo de maneira inteligente. Segunda atitude, aprenda alguma coisa nova todos os dias. Todos os dias. Nessa questão de não otimizar o tempo, o que acontece? Quando a gente não faz isso, a mente fica livre para que a gente faça e pense coisas que não devia. Quando a gente otimiza o tempo, a gente percebe que a gente se programa para aprender coisas novas. Quais são os momentos que eu vou dedicar para aprender coisas novas? Sabe aquelas coisas que talvez você tenha
sentido já a necessidade de aprender e durante muito tempo não fez por falta de tempo, agora você pode aprender. Na realidade, sempre, durante toda a nossa vida, é importante que a gente consiga se planejar para que a gente aprenda todos os dias alguma coisa nova. Quando a gente aprende todos os dias, a gente cresce. Quando a gente aprende todos os dias, a gente começa a ficar uma pessoa melhor, um esposo melhor, um filho melhor, um pai melhor. A gente começa a ser uma pessoa melhor, um cristão melhor. Então aprenda alguma coisa nova todo dia. E mais, além de aprender, escreva, anote todos os dias o que foi de novo que você aprendeu naquele dia. Anote. Mantenha um diário daquilo que você aprendeu de novo todos os dias. Agora deixa eu colocar aqui uma questão para você. Ontem, na mensagem, o pastor Ozi, ele falou da crise que a pandemia está causando, e ele falou de desemprego, citando inclusive aqui números. O que eu quero dizer com isso? Por conta desta situação da pandemia, da coronavírus, ou do coronavírus, muita gente vai perder o emprego e não vai ter um emprego novo esse ano. E talvez muita gente que vai perder o emprego não terá um emprego novo no próximo ano ou nos próximos anos. Agora deixa eu te dizer uma questão ainda mais significativa. De acordo com aquilo que vem sendo desenhado em escala mundial, o número de empregos disponíveis tem caído e vai cair, e vai continuar caindo, e essa situação do coronavírus pode apenas acelerar esse processo. Sabe o que vai acontecer? É que muita gente, perdendo o emprego, vai ter que buscar alguma outra opção para sobrevivência. E nesta nova opção, muita gente vai se tornar ainda mais empreendedora. Muita gente que nunca pensou em ser empreendedor vai ter que ser empreendedor por conta da realidade que estará acontecendo. Então, quando você aprende alguma coisa nova, sabe o que acontece na sua vida? Você passa a ter mais opções para enfrentar as adversidades, mais conhecimento de causa, mais habilidades são desenvolvidas na medida em que você aprende coisas novas. Aí você me diz: Ednei, então se eu aprender alguma coisa nova, eu vou me dar muito bem, não vou ter problemas, não vou ter dificuldades com relação à minha subsistência, à minha sobrevivência depois que tudo isso passar? Não é isso que eu estou dizendo, ou não é exatamente isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, se você aprender uma coisa nova cada dia, e sempre for uma pessoa dada ao aprendizado, a crescer nesse sentido, você estará muito melhor do que aqueles que não se preocupam em aprender nada de novo. Você estará bem melhor. E, portanto, as suas probabilidades são muito maiores do que a daqueles que não têm ou que não fazem essa questão de, não tem essa atitude de aprender alguma coisa nova todos os dias. Então, primeiro, otimize seu tempo. Segunda atitude, aprenda alguma coisa nova todos os dias. E terceira atitude, melhore o seu relacionamento com Deus. Melhore o seu relacionamento com Deus. Quanto melhor for o nosso relacionamento com Deus, melhor as coisas irão na nossa vida. Melhor será a convivência nossa em todos os aspectos e em todas as realidades da vida. Quanto melhor o nosso relacionamento com Deus, mais a gente cresce. Como eu melhoro o meu relacionamento com Deus? Alguém pode perguntar: como é que eu faço para melhorar? Ler a Bíblia ou orar? O que é mais importante?
E a resposta para essa pergunta não é uma resposta minha, mas uma resposta que já foi dada há tempos atrás, que é a seguinte: o que é mais importante para você se locomover, para você andar? A sua perna direita ou a esquerda? Essa é a questão. Leitura da Bíblia, devocional, oração. Então são questões que a gente precisa fazer diariamente para crescer no relacionamento com Deus. E na medida em que a gente faz isso, a gente desenvolve esse relacionamento. Por que é importante a gente melhorar o relacionamento com Deus? Porque sozinho você vai conseguir fazer coisas importantes. Com Deus você fará coisas nobres. Sozinho você conseguirá fazer coisas possíveis. Com Deus você pode fazer coisas impossíveis. Sozinho você pode fazer coisas com muito sacrifício. Com Deus você pode fazer as coisas que seria de outra forma com sacrifício, com muito mais perfeição, com muito mais qualidade. Então, por você, pela sua família, pelo seu bem-estar, melhore o seu relacionamento com Deus. Deus é o maior interessado em nos abençoar, nos direcionar, nos falar, nos instruir. Então, melhoremos o nosso relacionamento com Ele. Melhoremos o nosso relacionamento com Deus. Bem, eu disse que falaria sobre os 3 erros que foram cometidos pelo casal e que, se nós não tivermos cuidados, viveremos constantemente cometendo estes erros e eles nos prejudicam. Falamos depois sobre as 3 atitudes para que possamos, depois que esta crise passar ou que a pandemia terminar, a gente esteja melhor. E eu disse que falaria, por fim, sobre um fenômeno, que você pode se utilizar deste fenômeno, se beneficiar dele para ser ainda mais bem-sucedido depois que tudo isso passar. E agora então vamos falar sobre este fenômeno. Voltemos para o texto que nós estamos apreciando ou nos embasando nesta oportunidade. Gênesis capítulo 3. E aí quando a gente chega no versículo 15, aliás, só para a gente entender o que eu quero colocar aqui, é que é o seguinte: a pandemia que nós estamos vivendo, ela mudou, já de início, a agenda do mundo, mudou a realidade de muita gente. E uma questão agora também significativa, é que ela mudou, e é muito pouco provável que as coisas voltem a ser exatamente como eram antes. Com isso eu estou dizendo o seguinte, que essa pandemia, ela mudou a realidade do mundo e talvez mude essa realidade de uma forma definitiva, para sempre. A nossa maneira de ver as coisas, de ser, talvez tenha que ser diferente, ou seja, precisamos nos reinventar para viver esta nova realidade. Agora em Gênesis 3 nós temos o quê? Uma pandemia também. Uma situação que acontece que causa uma crise mundial, que causa uma crise onde altera a realidade da humanidade para sempre. A realidade não apenas de Adão e Eva, mas de toda a humanidade foi alterada definitivamente por conta disso que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis. Agora, diante disso, a gente chega no versículo 15, porque a gente tem o diálogo aí de Deus com o casal, depois com a serpente, e quando chega no versículo 15, nós lemos: porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eu não quero entrar no aspecto teológico aqui do texto, mas quero apenas colocar aqui o seguinte: que no meio dessa pandemia toda,
Deus não ficou distante, Deus não ficou apenas observando, apenas como um espectador da situação. Diante desta pandemia, Deus fez o seguinte: vocês erraram, mas eu vou prover algo para que vocês possam, embora o destino tenha sido alterado para sempre, mas para que vocês tenham agora uma solução definitiva também para esta situação. E aí Deus faz a promessa, aqui capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, a promessa maravilhosa da redenção através do descendente da mulher, que é o Senhor Jesus Cristo. Então Deus aqui, Ele faz a promessa de que Ele estava provendo para nós a solução em Cristo Jesus, fazendo a promessa da redenção eterna em Cristo Jesus. E diante desta pandemia atual que vivemos, eu quero dizer para você também o seguinte, que Deus não está apenas como um mero espectador. Ele é Deus e continua agindo em meio a tudo isso. Agora, o grande fenômeno em meio a tudo isso, e do qual você e eu, nós podemos nos beneficiar, eu quero falar desse grande fenômeno rapidamente, baseado naquele texto que o pastor Adriano leu na abertura do culto, que está em João 14, 27. O Senhor Jesus Cristo, no versículo anterior, Ele fala de nos dar o Espírito Santo, e Ele nos dá de fato o seu Espírito. E aí no versículo 27 Ele diz: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Ou seja, o que Jesus está deixando bem claro é o seguinte: a sua paz, ou a paz que Ele nos dá, é diferente da paz que o mundo oferece. A paz que Jesus Cristo nos oferece, ela é diferente. Em que ela é diferente? Como ela é diferente? Poderíamos aqui discorrer várias questões falando dessa grande diferença. Mas só para a gente finalizar, eu quero contar aqui uma ilustração. Um rei, ele contrata 2 artistas para fazer uma obra de arte, pintar um quadro, o quadro da paz. O primeiro artista, no tempo marcado, ele aparece, traz a sua obra maravilhosa, um quadro mostrando o céu tranquilo, mostrando o ambiente totalmente calmo, tranquilo. E todo mundo que olhava dizia: esse é o quadro vencedor, é o quadro que realmente traz paz, transmite paz. O outro artista, ele traz o seu quadro, a sua obra de arte, e o céu estava rubro. Ali no rio, o vento dava para ver naquela imagem os ventos soprando de forma veloz, de forma forte. Dava para perceber toda essa situação, a árvore sendo chacoalhada. E o rei percebe um detalhe, e por conta desse detalhe ele escolheu, dizendo: esta aqui é a obra vencedora. E o detalhe era o seguinte: num galho daquela árvore estava um ninho de passarinho. E lá no ninho de passarinho um filhote que dormia tranquilamente. E é assim que eu quero que a gente entenda o encerramento da nossa mensagem de hoje. A paz que o Senhor Jesus Cristo nos oferece não é ausência de problemas, não é ausência de adversidades, não é ausência de situações contrárias, mas a paz que o Senhor Jesus Cristo oferece é que em meio à pandemia, e depois mesmo que ela acabar, em meio a toda a crise financeira, em meio a tudo o que acontecer, o nosso coração poderá estar tranquilo, como aquele passarinho repousar tranquilamente no ninho, ou seja, nas mãos do Senhor, porque a sua paz é a tranquilidade mesmo em meio a
todo o caos da vida, é a certeza de que Ele está conosco, de que Ele está em nós, e esta sua presença é que faz toda a diferença. Então, é isto que eu quero colocar, e este grande fenômeno da paz do Senhor Jesus Cristo no nosso coração, que a gente saiba ser beneficiado com isso, para que quando muitos estiverem descabelando-se, a gente possa estar tranquilo, louvando a Deus, adorando, como Jó em meio às situações difíceis, adorando a Deus pela certeza da sua presença, da sua graça maravilhosa em nossas vidas e em nossos corações.